grew up in a Christian home. Então eu cresci num lar cristão. And I kept myself from sin relatively. E eu tentei me afastar do pecado e manter longe do pecado relativamente. I knew there were lines that couldn't be crossed. Eu sabia que existiam linhas que não deveriam ser I wanted to get as cruzadas. close as possible Eu queria chegar o mais próximo possível dessas linhas without crossing the lines. sem cruzá-las. And some of that started changing in my senior year in high school. Um pouco disso começou a mudar durante o meu último ano de ensino médio. For all this time I knew enough of the Bible Durante todo esse tempo eu sabia o suficiente da Bíblia to manipulate it my way, para manipular os meus caminhos, but not enough for it to transform my life. mas não o suficiente para transformar a minha vida. And when my senior year came, Então, quando o meu último ano de ensino médio chegou, there were going to be a lot of parties, tinha um monte de festas, there was going to be a lot of drinking, tinha um monte de bebida, and even though I was a good boy, e mesmo sendo um garotinho bom, for years and years I have been saying por anos e anos eu tinha falado that when senior week came, que quando a última semana de aula do ensino médio chegasse, senior week is 1 week where there's parties and drinking every day, a última semana é aquela semana em que tem festa e bebida todo dia, I was going to break all my principles. eu iria quebrar todos os meus princípios. I had been saying this for 4 years. Eu tinha falado isso por 4 anos. So I was looking forward to senior week. Então eu estava realmente muito animado, esperando por essa semana chegar. But on that senior year, Mas naquela semana, even though I grew up in a church, mesmo tendo crescido na igreja, I had been going to a small group. indo para grupos It was pequenos, more of a social gathering than a Bible study. que era muito mais uma reunião social do que um estudo bíblico. But that year, the church decided to give us a new leader. Mas naquele ano, a igreja decidiu nos dar um novo líder do grupo pequeno. He was very legalistic, Ele era muito legalista, very hard on sin, muito duro com o pecado, but at the same time, very, very passionate for Jesus. mas ao mesmo tempo muito apaixonado por Jesus. And for a very strange reason, E por uma razão muito estranha, that worked. isso funcionou. It didn't work because I believed him. Não funcionou porque eu acreditava nele. I did not believe him. Eu não acreditava nele. I was angry at him all the time. Eu estava irado com ele o tempo inteiro. But for whatever reason, God pulled me to read scripture Mas por alguma razão, Deus me levou a ler as Escrituras. just so I can fight him, Simplesmente para que eu pudesse buscá-lo. just so I can contradict what he was teaching. Para ir em contradição com o que aquele líder estava ensinando. But I was reading scripture. Mas eu estava lendo as Escrituras. Until finally he bullied us into going to a retreat. Até que finalmente ele nos encheu tantas paciências que a gente foi num retiro. And something happened in that retreat. E alguma coisa aconteceu naquele retiro. When we got out, it felt good. Quando a gente chegou lá, eu me senti bem. It felt comfortable. Eu me senti confortável. It felt like home. Eu me senti como se eu estivesse em And casa. I spent half the time on my knees in a corner E eu gastei metade do tempo de joelhos ali num canto. just before Jesus. Simplesmente diante de Jesus. And God changed me there. E Deus me mudou ali. Do you know when this was? Sabe quando que isso aconteceu? 1 week Há uma semana, before senior week. antes da semana final do ensino médio. Before the week I was going to break all my principles. Antes da semana em que eu ia quebrar todos os meus princípios. So when I came back, Então quando eu voltei, I was very passionate about Jesus. eu estava muito apaixonado por Jesus. And I told my parents, E eu falei para os meus pais, I'm going to be a pastor. eu vou ser um pastor. That did not go over very well. Não funcionou muito bem. They were like, a pastor's life is really difficult. Eles, a vida de um pastor é muito difícil. You really don't want to be a Você pastor. não quer mesmo ser um pastor? I want to be a pastor. Não, eu quero ser um pastor. So after this negotiation, Então depois dessa negociação, we finally got to an understanding. a gente finalmente chegou a uma compreensão entre nós. I was going to go to school. Eu iria para a escola, I was going to get a career. eu iria ter uma carreira, And then I was going to get a job. e então eu teria um trabalho. And if I still wanted to be a pastor some years later, Então, se depois de tudo isso, alguns anos depois, eu ainda quisesse ser um pastor, they would support me. então eles iriam me apoiar. So I got a career. Então eu consegui I'm a civil uma carreira. engineer. Eu sou um engenheiro civil. I started working with the family business. Eu comecei a trabalhar no negócio da família. But the calling of God in my life Mas o chamado de Deus em minha vida, was still there. mas ainda estava lá. It just wouldn't go away. Ele não ia embora. And trust me, I tried. E acredite em mim, eu And it tentei, just wouldn't go away. mas não ia embora. So Casa de Libertad, Então a Casa da the Liberdade, church I get to pastor today, a igreja que eu pastoreio hoje, was finally launched 13 years after that retreat. foi finalmente lançada, começou 13 anos depois que eu fui naquele retiro.
13 years is a long time. 13 anos é tempo pra caramba. So what happened during 13 years that took us so long? Então o que aconteceu durante esses 13 anos que fez com que demorasse tanto para eu começar a igreja? All this time I was leading a small group. Durante todo esse tempo eu estava liderando um I grupo was preaching pequeno. wherever they would have me. Eu estava pregando onde me chamassem, Well, I didn't start the small group. mas eu não comecei o grupo pequeno. We kicked out the legalistic leader, A gente então tirou o líder legalista, just put on our rebellion fizemos uma rebelião and took over. e tomamos posse. So this group started growing. Então esse grupo começou a crescer. And we got to close to 100 people E a gente chegou perto de 100 pessoas, meeting in a living room, se reunindo numa sala de estar, which wasn't very comfortable. o que não era muito confortável. And when we were ready to launch a church, Então quando a gente estava pronto para lançar a igreja, the group died. o grupo morreu. Just like that. Assim. 1 week we were close to 100. Numa semana a gente tinha quase 100. So I called my friends and all my leaders. E eu liguei para os meus amigos e todos os meus líderes. You know, we should start a church. E eu falei, a gente devia You começar know, uma this is igreja. almost a church. Isso aqui já é quase uma It's igreja. bigger than a lot of churches. É maior do que muitas igrejas. We should do a church. A gente devia fazer uma igreja. And the very next week, E na semana seguinte, 5 people showed up. 5 pessoas apareceram. 5 people. 5. So I went to my leaders. Então eu fui para os meus líderes. We should not start a church. Eu acho que a gente não devia It's começar a not igreja, time to não. start a church. Não é tempo de começar uma We should igreja. just keep doing a small group. Vamos continuar fazendo grupo pequeno. So it took us a little bit, but it grew again. Então demorou um pouquinho e cresceu de novo. It grew again to close to 100 people. E cresceu de novo para chegar perto de 100 So I called my pessoas. leaders again. Então eu ligo para os meus líderes de novo. And I said we should start a church. E eu digo, acho que a gente devia You know, começar uma this is igreja. bigger than most churches. Ah, isso aqui é maior do que a maioria das So let's igrejas. do a church. Vamos fazer uma igreja. The very next week, Na semana seguinte, 5 people showed up. 5 pessoas na igreja, no grupo. So I went back to my leaders. Então eu fui de volta para os meus We líderes. should not start a church. Ah, acho que a gente não devia Starting começar a uma church is a igreja. terrible idea. Ah, começar uma igreja é uma ideia We're not ready to terrível. start a A gente church. não está pronto para It's começar uma definitely not igreja. God's timing to start a Ah, church. definitivamente não é o tempo de Deus pra gente. So we started praying again. Então a gente começou a We orar de started novo. serving people again. Servir as And pessoas the de group novo. grew again. E o grupo cresceu Close de to novo. 100 people. Quase 100 I went to pessoas. my leaders. Fui para os meus líderes. We should start a Ah, a church. gente devia começar uma You igreja. know, we have enough people to A start a gente tem church. pessoas suficientes para isso. You know what happened next week? Sabe o que aconteceu semana seguinte? 5 people showed up. 5 pessoas apareceram. This happened, I don't know how many times. Isso aconteceu eu não sei quantas vezes. And so I started praying and saying, so am I really called to start a church or not? Então eu comecei a orar e perguntar, será que eu sou realmente chamado a começar uma igreja ou não? But during this time, there was one pastor that I was kind of one of my idols. Mas durante esse tempo tinha um pastor que era tipo o meu ídolo. And I remember listening to one of his sermons. E eu me lembro ouvindo um dos seus sermões. And in one of his sermons, he was finishing his message. Em um dos seus sermões ele estava terminando a mensagem And there was someone on the keyboards, e tinha alguém ali no teclado very mellow, fazendo ali uma melodia very nice, muito legal, and with a soft voice. com uma voz muito doce. He said, I was speaking to my wife, E ele falou, sabe, eu estava falando para minha and esposa. I told her, E eu falei para ela, do you realize você percebe that every day que todos os dias you are losing me você está me perdendo more and more mais e mais towards ministry? para o ministério. But he said it nice. Mas ele falou isso de It uma was a forma nice boa, thing. como se fosse uma And when coisa I heard boa. that, E eu ouvi I aquilo said, yes. e eu falei, yeah, That's sim! the kind of commitment I want to É Jesus. esse tipo de compromisso que eu quero com Jesus. I want to be willing to leave everything just to follow God. Eu quero estar disposto a abrir mão de tudo só para seguir a And I went Deus. to my girlfriend, E eu fui para minha who's namorada, now my wife, que agora é minha She's right esposa. here. Ela está aqui. and I said, you know what I heard? E eu disse, sabe o que eu ouvi? This pastor said he's losing his wife towards ministry. Esse pastor falou que ele está perdendo a sua Isn't that esposa para o beautiful? ministério. Não é lindo? She was not so committed to Jesus Ela não estava tão comprometida com Jesus like I was. como eu estava. I just thought she wasn't spiritual enough. Eu pensei que ela não era tão espiritual o Because she suficiente. wasn't very happy about the Porque idea. ela não ficou muito feliz com a ideia. Now, coming to my story, Agora, voltando para minha história. the problem in all of this was O problema em tudo isso era, I could not understand the difference eu não conseguia entender a diferença between God being my number one priority entre Deus ser a minha prioridade número 1 and ministry.
e ministério. I thought they were the same thing. Eu pensava que And era a I was mesma coisa. willing E eu estava disposto to sacrifice my wife, a sacrificar a minha esposa, to sacrifice my family sacrificar a minha família in the altar of ministry. para ir para o ministério. I would have done it like this. Eu faria assim, ó, And I would have rapidinho. thought it was a good thing. E eu ia pensar que era uma coisa I would boa. have thought it was the will of God. Eu ia pensar que essa era a vontade de Deus. And if she would have left me, E se ela tivesse me deixado, I would have said this is a Matthew 5 blessing. eu ia pensar, isso aqui é uma bênção de Mateus capítulo 5. This is suffering for the Eu gospel. estou sofrendo pelo evangelho. So I did not get this Então eu não tinha entendido isso. until I got it. Até o momento que eu entendi. It was one night. Foi uma noite. Me and my family will all live together. Eu e a minha família estávamos morando juntos. And we needed something from my brother's house. E a gente precisava de alguma coisa para a casa do meu irmão. Maybe sugar or coffee, I don't know. Eu não sei se era açúcar ou se era café, mas meu irmão precisava de alguma coisa. So it was late at night, I was in my pajamas. Então era já tarde da noite, eu estava de pijama. And I went to knock on his door. E eu fui lá bater na porta dele. Can I have a cup of coffee or something? E eu falei, eu posso ter aí um pouquinho de café ou de açúcar, não And lembro. they were in the middle of their small group. E eles estavam no meio do grupo pequeno deles. So in my pajamas and everything, Então ali com os meus pijamas e tudo, they said, do you want to come in and join us? eles falaram, você quer entrar e participar com a gente? Okay. Tudo bem. I wasn't even wearing shoes. Eu não tinha nem sapato no meu pé. But I got there and they were watching a video. E eu estava lá e eles estavam assistindo um vídeo. And God used a cup of coffee E Deus usou um pouco de café and a video, e um vídeo. in a video called The Best Leadership Decision I Ever Made. E o vídeo era chamado A Melhor Decisão de Liderança que eu já fiz. And that day, for the very, very first time, E aquele dia, pela primeira I vez, got it. eu entendi. I understood that ministry and God were not the same thing. Eu entendi que ministério e Deus não são a mesma coisa. I understood that my relationship with God was to be number one. Eu entendi que o meu relacionamento com Deus deve ser número 1. But that was different from my service to God. Mas isso é diferente do meu serviço a Deus. That day I finally understood Aquele dia eu finalmente entendi that my wife and my children and my family que a minha família, os meus filhos, a minha esposa, was my number one ministry. eles eram o meu ministério número 1. Not the church or the small group. Não a igreja nem o grupo pequeno. And when I finally got that, E quando eu finalmente entendi isso, the church was launched in 6 months. a igreja foi lançada em 6 meses. And when the group grew, E quando o grupo cresceu, it did not die again. não morreu de novo. It did not go from 1 week to another to 5 people. E não foi de uma semana de 100 para outra semana de 5. So today's topic is one that's very close to my heart. Então o tópico de hoje é algo que está muito próximo do meu coração. Not just because it's close to my story, Não simplesmente porque está perto da minha história, but because I've seen this in the lives of many people I love mas porque eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas que eu amo, who did not get it que não entenderam isso ainda, and who sacrificed their wives and their children in the altar of ministry que sacrificam suas esposas e seus filhos no altar do ministério and who made their lives miserable e que fazem da vida deles uma vida and they miserável, made their families' lives miserable transformam a vida de família deles em uma miséria and their church's life miserable. e a vida da igreja deles se torna miserável também. So with this in mind, I want you to join me in Titus chapter 2. Então com isso em mente eu quero que você venha comigo para Tito capítulo 2. And we're going to be reading verses 1 through 5. E nós vamos ler os versículos 1 a 5 de Tito capítulo 2. And from there we're going to talk about family and what we need to do with it in ministry. E a partir daí nós vamos falar sobre família e o que nós precisamos fazer com isso no ministério. So it says like this. Então diz assim: But as for you, teach Você- what accords with sound doctrine. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverantes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, They are to teach what is good, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. and so train the young women to love their husbands and children, Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, to be self-controlled, a serem prudentes, pure, puras, working at home, estarem ocupadas em casa, kind, a serem and bondosas submissive to their own e husbands, sujeitas a seus maridos, that the word of God may not be
reviled. a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. This verse starts out this chapter starts out in verse 1, Esse capítulo começa no versículo 1, where it says that we must teach or speak what accords with sound doctrine. onde diz que nós devemos ensinar ou falar de acordo com a sã doutrina. And then it starts giving very practical instructions to several groups of people. E então começa a dar instruções muito práticas para vários grupos de pessoas. It talks to older men, Fala dos homens mais older velhos, women, das mulheres mais velhas, younger men, homens mais novos, younger women, mulheres mais novas, different people in church, pessoas diferentes na igreja, in different stages of life. em momentos diferentes da But it vida. starts out saying this. I'm sorry. But it starts out saying this. Mas ele está falando isso. Teach what accords with sound doctrine. Ele começa falando, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. You see, sound doctrine has more to do with than knowledge of scriptures. A sã doutrina tem mais, diz mais do que simplesmente conhecer a palavra. Sound doctrine is more than just the 5 solas, A sã doutrina é muito mais do que as 5 solas. or the doctrines of grace or Calvinism. Ou das doutrinas da graça e o calvinismo. Sound doctrine has to do with every day in our lives. Sã doutrina tem a ver com todos os dias de nossas And this vidas. is what we need to learn. E é isso que a gente precisa aprender. The way we live A maneira como nós vivemos will produce more fruit vai produzir mais fruto than how much we know. do que o quanto a gente sabe. Because sound doctrine has implications Porque a sã doutrina tem implicações for every area and every stage of our lives. para cada área e cada momento de nossas vidas. Have you thought of those implications? Você já tem pensado sobre essas implicações? Have you thought of the implications of the gospel in different areas of your Você já life? tem pensado sobre as implicações do evangelho nas diferentes áreas da sua vida? Have you thought how the gospel impacts your work? Você já pensou sobre como o evangelho impacta a How it maneira como impacts você your trabalha, career? a maneira como você lida com a sua carreira, How you handle money? como você lida com o Your dinheiro, sexuality? a sua Your sexualidade, attitude towards the poor a sua atitude diante do past. pobre, o seu passado and your family? e a sua família? We need to understand this. Nós precisamos entender isso. The gospel is not just the ABCs of faith. O evangelho não é só o ABC da fé. The gospel is not just the first steps of faith. O evangelho não é só os primeiros passos da fé. The gospel is not something that we need to know so that we can get in. O evangelho não é simplesmente algo que a gente precisa conhecer para poder entrar. It's a whole worldview. É toda uma cosmovisão, uma visão de mundo. And it should E deveria and it will e vai affect everything we do. afetar tudo que nós fazemos. We need to stop thinking about sound doctrine Nós precisamos parar de pensar na sã doutrina just as the knowledge of certain doctrines or certain doctrines. como Yeah? simples conhecimento de algumas doutrinas. Or maybe as our ability to fight those and other doctrines. Ou talvez como a nossa habilidade de pensar nas doutrinas. We will not see the fruit that we want in our ministry Nós não vamos ver o fruto que nós queremos no nosso ministério until we let sound doctrine impact everything in our lives. até que a gente deixe a sã doutrina impactar tudo em nossas vidas. So in this text, Paul starts detailing Então aqui Paulo começa a detalhar the way in which sound doctrine will impact the way of life of different people a maneira como a sã doutrina vai impactar a maneira de viver de diferentes in pessoas different life stages em momentos diferentes da vida, in the church. na igreja. So verse 2 says, Então o verso 2 diz: older men are to be sober-minded, ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignified, dignos de respeito, self-controlled, sensatos sound in faith, e sadios na fé, in love and in steadfastness. no amor e na perseverança. Older women likewise Semelhantemente ensina as mulheres mais are velhas to be reverent in behavior, a serem reverentes na sua maneira de viver, not slanderers or slaves to much wine. a não serem caluniadoras nem escravizadas They a are muito to teach vinho, what is good, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. and so train the young women E assim poderão orientar as mulheres mais jovens to love their husbands and their a children. amarem seus maridos e seus filhos. And today I want to speak about the instructions for older women. E hoje eu quero falar sobre as instruções para as mulheres mais And velhas. even though it's talking to older women, E apesar de estar falando às mulheres mais velhas, there are certain principles there that I think everybody here should know. tem alguns princípios aqui que eu penso que todo mundo aqui deveria saber. As leaders, we need to take care of our families Como líderes, nós precisamos cuidar de nossas and famílias give them the place and the priority that God wants us to e give dar them. a eles o lugar e a prioridade que Deus quer que a gente dê para eles. Because I believe that God is a God of families. Porque eu creio que Deus é o Deus das famílias. And many times in scriptures, E muitas vezes nas we will escrituras, see that his promises vamos ver nas suas promessas, are directed to whole families, são promessas direcionadas a todas as famílias inteiras, not just individuals. não só indivíduos. You remember the guard that was imprisoned with Paul? Você lembra do guarda que estava lá na prisão junto com Paulo? After the earthquake and everybody got free, Lembra depois do terremoto?
He comes to Paul and says, what do I need to do to be saved? Ele vem para Paulo e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? And they said, believe in the Lord Jesus, E ele diz: creia no Senhor Jesus and you will be saved. e você será salvo. You and your household. E você e sua casa. And then he was baptized. E então ele foi batizado. And his house was baptized. E a casa dele foi We, batizada. we see the promises of God Nós vemos as promessas de Deus poured to families all through the Bible. a famílias durante toda a Bíblia. We see it with Noah. A gente vê isso com Noé. God calls Noah. Deus chama Noé. He makes a covenant with Noah. Ele faz uma aliança com Noé. Yet himself Ainda assim ele pega His Noé, a esposa de Noé and his sons e os filhos de Noé and their wives e as esposas dos filhos de Noé go into the ark. e leva eles para a arca. We know God as the God of Abraham, A gente sabe que Deus é o Deus de Abraão, Isaac, and Jacob. Isaac e Jacó. We know that David, Nós sabemos que Davi, we know God nós sabemos que Deus was not willing to destroy Judah não estava disposto a destruir Judá for the promise that he made to David his servant. por causa da promessa que ele fez a Davi, seu servo, Since he promised to give a lamb to him and his sons forever. porque ele prometeu dar uma terra a Davi e aos filhos de Davi para sempre. One of the ways that we see God's blessings in our lives Então, quais são algumas maneiras que a gente vê as promessas de Deus nas nossas vidas? is giving someone a good family. É dando a nós boas famílias. Psalm 128, Salmo 138, verse 3 and 4. versos 3 e 4. Salmo 138, 3 e 4. Are you gonna read? We'll go. Okay. It says, your wife will be like a fruitful wine within your house. 138, 128. 28. Okay, I'm sorry. Okay, go. Your wife will be like a fruitful wine within your house. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Your children will be like olive shots around your table. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Behold, Assim, thus shall the man be blessed who fears the Lord. será abençoado o homem que teme o Senhor. One of the ways God blesses us, Quais são algumas formas que Deus nos abençoa? one of the ways God blesses those who fear Him, Quais são algumas formas que Deus abençoa aqueles que o temem? is with a good family. É com uma boa família. And that's why when the demonized person came to Jesus, É por isso que quando aquele homem endemoniado vem a Jesus, after being delivered from all his demons, depois de ser liberto de todos os seus demônios, and he said, I want to go where you go, e ele fala: eu quero ir onde você for, and I want to follow you wherever you e go. eu quero te seguir onde quer que você Jesus for. looks him in the eye Jesus olha nos olhos dele and says, go first to your family e Jesus diz: vai primeiro para sua família and tell them all the things that God has done for you. e fala para ela tudo que Deus tem feito por você. Family and service to God Família e serviço a Deus should not be seen as rivals não deveriam ser vistos como rivais or a competition that needs to be balanced. ou uma competição que precisa ser If balanceada. you Google right now, Se você jogar no Google aí, church leadership and family, liderança de igreja e família, all the articles that you will find, todos os artigos que você vai encontrar, most of the articles a you will find, maioria dos artigos que você vai will say encontrar, something like this: vão dizer algo como isso. how to balance ministry and family. Como equilibrar ministério e família. Those two are not in opposition. Mas essas duas coisas não estão em oposição. These are not two enemies that need to be balanced out. Eles não são dois inimigos que precisam ser equilibrados. Instead of trying to balance them, Ao invés de tentar balancear, equilibrá-los, we need to align them nós precisamos alinhá-los so that they both serve and glorify the cause para of que Christ. ambos possam glorificar a causa de Cristo. But this is what happens. Mas isso é o que acontece. Loving our family well, Amar bem a nossa família, serving our family well, servir bem nossa is família, not intuitive. não é intuitivo. We tend to compete. A gente tende a competir. So in verse 4, Então no versículo 4, Paul tells Titus, Paulo diz a Tito: tell the older women diga para as mulheres mais velhas to train the young women para treinar as mulheres mais to love jovens their husbands and children. a amarem os seus maridos e We seus need to filhos. learn this from older people, from older men. A gente precisa aprender isso de homens mais velhos. We need to learn this from older and more experienced women. A gente precisa aprender isso de mulheres mais experientes e mais velhas. We can actually learn from almost anyone, A gente precisa aprender isso de qualquer pessoa, whether they had a good or a bad marriage. tendo eles tido um bom ou um mau If casamento. someone had a great marriage, Se alguém tem um casamento excelente and it's someone you know and you trust, e é alguém que você conhece e confia, you should ask what he has done você precisa perguntar o que ele tem feito and imitate them.
e convidá-lo. And if someone has had a terrible experience, E imitá-lo, e imitar aquele que teve a boa experiência. Se We alguém should teve ask uma what- experiência terrível, we should ask what they have learned a gente deve perguntar o que eles aprenderam and learn from their mistakes. e aprender dos erros deles. If you are one of those older persons, Se você é uma dessas pessoas mais velhas, you should be intentional in discipling younger leaders. você deveria ser intencional no discipulado de um amor e cuidado pela sua família. Because as leaders, as pastors, Porque como líderes, como pastores, we need not just to care for our families. a gente não precisa simplesmente cuidar de nossas famílias. We will also model to the church Nós vamos modelar para a igreja how to do it well. como fazer isso bem. We will not only have the privilege of leading our families well, Nós vamos modelar porque a gente tem o privilégio de liderar nossas but famílias also bem. through our examples, Mas também através do nosso exemplo, we will care for all the families in the churches. nós vamos estar cuidando das outras famílias da igreja. So Paul tells Titus Então Paulo diz a Tito to tell the older women para falar para as mulheres mais velhas, to teach the younger women. para ensinar as mulheres mais And in our velhas. case, E no nosso caso, I'm telling all the men eu estou falando para todos os homens and all the women here, e todas as we mulheres need aqui. to learn. Nós precisamos aprender. But he tells them a very specific instruction. Mas ele fala aqui de uma instrução muito específica. Teach them how to love their husbands and their children. Ele fala, ensine-as a como amarem os seus maridos e seus filhos. Teach them how to love them well. Ensine-as como amar eles bem, amá-los bem. So I want to get very, very practical right now Então eu quero ser muito prático agora. and tell most of the men here E falar para a maioria dos homens and aqui some of the women here e algumas das mulheres aqui, how we can love each other well. como nós podemos amar uns aos outros bem. So men, Então, homens, remember, lembre-se, you are her husband before you are her pastor. você é o marido dela antes de ser o pastor dela. I have a couple of friends. Eu tenho alguns amigos. It's a very interesting dynamic. É uma dinâmica muito interessante. And I'm going to say interesting, not horrible, because I love them. E eu vou falar interessante, não horrível, porque eu os amo. But his parents Mas os pais deles call each other brother and sister. se chamam de irmão e irmã. Hermano Felipe. Irmão Felipe, Like I would say to my wife, Hermana Carolina. como eu diria para minha esposa, irmã Carolina, I cannot go to bed with Hermana Carolina. eu não posso ir para a cama com a irmã It Carolina. just doesn't work that way. Não funciona dessa forma. They're kids. Os filhos deles, Their children call their parents. os filhos deles chamam os pais. Hermano Romeo. Irmão Romeu? Really? Sério? We need to learn this. A gente precisa aprender isso. First and foremost, we are husbands and parents, Primeiro e antes de tudo, nós somos esposos e nós somos not pais, pastors não pastores to our families. para a nossa família. But also we need to learn this. Mas também nós precisamos aprender. We are also pastors to our Nós wives. também somos pastores para nossa And we are esposa. also pastors to our E children. nós também somos pastores para nossos filhos. Some of the very first questions I ask when someone walks into my office Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para alguém que vem para o meu escritório: is, how's your heart? como está o seu coração? And then they start going for an hour Então eles começam a falar por uma hora about how their heart is. sobre como o coração And you know deles. what I do as a pastor? Sabe o que eu faço como pastor? I sit up straight, Eu sento, I look him in the eye, eu olho nos olhos dele and I pay attention. e eu presto atenção. And my face E no meu rosto, tells them I'm interested in their stories. eu falo para eles através do meu rosto que eu estou But when I get interessado na home- história deles. Mas quando eu chego em casa, I said hello, eu digo oi, I sit down, eu sento watch TV, e assisto and TV. ignore my wife. E eu não falo com a minha esposa. When was the last time you asked your wife, how's your heart? Quando foi a última vez que você perguntou para sua esposa como está seu coração? When was the last time you looked at her in her eyes and sat up straight for an hour? Quando foi a última vez que você sentou, olhou nos olhos dela e a ouviu por uma hora? And your face E o seu rosto said, this is very interesting. dizia para ela: isso aqui é muito interessante, Don't eu ask estou my wife interessado. Não pergunta para minha esposa se eu fiz isso. If you want to love your wife well, if you want to love your family well, Se você quer amar bem a sua esposa, se você quer amar bem sua família, you need to learn how to rest. você precisa aprender como descansar. As pastors, we work a lot. Como pastores, nós trabalhamos pra caramba. We work a lot. A gente trabalha pra caramba. Everybody wants to meet with us when they're not working. Todo mundo quer se encontrar com a gente quando eles não estão trabalhando. So if you're like me, Então, se você é como eu, we're working in our office nós estamos trabalhando no escritório all day, o dia inteiro. and then we're meeting people for lunch Então, nós estamos encontrando pessoas Or na hora do breakfast. almoço, ou na hora do café da manhã, or dinner, ou na hora do jantar. but we want to meet them Mas nós queremos encontrar com when eles they are not working. quando eles não estão So we trabalhando. do a regular job Então, nós trabalhamos o nosso trabalho normal and then go to work. e eles vão pro trabalho.
So we need to set aside some time to protect family. A gente precisa separar algum tempo para proteger nossa família. And yes, there will be events. E sim, vão ter momentos. And yes, there will be ministry E emergencies. sim, vão ter emergências And ministeriais. they will invade our family E- time from time to time. E às vezes eles vão invadir o nosso tempo de família. And that is okay. E isso é tudo acontece. When that happens, Quando isso acontecer, you need to make up for it. você precisa trabalhar para suprir o que aquilo lá roubou. You need to ask your wife, Você precisa perguntar para sua esposa: okay, how can we make up this time? ok, como é que a gente pode suprir aquilo lá que And you nos foi need to do it as tirado? soon as possible. I'm sorry. And you need to do it as soon as E possible. você precisa fazer isso quanto antes. You need to watch over your nights. Você precisa cuidar das suas noites. Because nights are very complex in ministry. Porque noites são muito complexas no ministério. At nights, we train leaders. À noite a gente treina líderes. We get invitations to go to people's A gente houses. recebe convites para ir na casa das pessoas. We have midweek services. A gente tem culto We de have meio de small semana. groups in homes. A gente tem grupos pequenos. How many nights a week are you going to spend away from home? Quantas noites na semana você está gastando longe da sua casa? You need to talk this over with your wife. Você precisa conversar sobre isso com a sua esposa. And you need to make a decision early on in ministry. Logo no comecinho do ministério, vocês precisam chegar a um acordo, uma decisão. And when you have a complicated week, E quando você tiver uma semana difícil, and you will complicada, have a lot of complicated e weeks, você vai ter muitas dessas semanas difíceis let your complicadas. wife know. Avisa para sua esposa que vai ser difícil e This week is complicada. going to be really hard. Fala, essa semana vai ser muito This difícil. month is going to be really Talvez hard. esse mês vai ser muito difícil. But when this week is over, Mas quando essa semana when passar, this month is over, quando esse mês passar, I'm going to make it up to you. eu vou fazer, We're going to go away, nós vamos sair juntos. and we're going to take revenge on the church. E nós vamos fazer vingança com a igreja. And the church is going to pay for it. E a igreja vai pagar por isso. Okay? So, to love our families well, Amar nossas famílias bem. we need to watch our spiritual, Para isso nós precisamos our emotional. cuidar do nosso And our emocional, physical health. espiritual e coração físico também. It will be very difficult to lead your family well Vai ser muito difícil liderar bem a sua família and to love your family well e amar bem a sua if família. you're always stressed or tired. Se você está sempre estressado ou cansado. Because this is what's going to happen. Porque é isso que vai acontecer. Our pastoral hearts Nosso coração pastoral are going to force us to put on a happy face for people. vai nos forçar a colocar um rosto feliz para as But pessoas. when we get home, Mas quando a gente chegar em casa, because it's home, porque é casa, we're going to feel free to be stressed, a gente vai se sentir livre para ficar estressado. and we're going to be free to be grumpy. Nós vamos ficar livre para ficar rabugento. Now, I know you don't have the time to work out. Eu sei que você não tem o tempo para malhar. Nobody has the time to work out. Ninguém tem tempo para malhar. We are pastors. Nós somos pastores. No one in ministry has the time to work out. Ninguém no ministério tem tempo para malhar. But you need to find that one thing that helps. Mas você precisa encontrar essa uma coisa que ajuda você. That helps you in a healthy way Que te ajuda numa maneira saudável. to liberate the stress so that your family does not have to pay for the A liberar o consequences. seu estresse para que a sua família não pague o preço. And exercise is important. E exercício é importante. And don't give me 1 Timothy 4:8. E não vem me falar de 1 Timóteo 4. Because a lot of people say, 1 Timothy 4:8 says exercise is a very little benefit. As pessoas falam, Paulo falou que o exercício físico é de pouco proveito. Those people walked everywhere. Essas pessoas andam por aí. They didn't have cars. As pessoas da época, elas Of andavam em course, todo lugar, não exercise tinha was very little carro. profit for them. Por isso que o exercício físico para eles tinha pouco proveito. Eles andavam em todo lugar. Now, if you're going to be walking everywhere, Agora, se você está disposto a andar para todo then lugar, quote 1 Timothy então você 4:8. pode citar 1 If Timóteo. not, I don't want to hear it. E senão eu não quero nem te ouvir, Okay? ok? Now our life is very sedentary, Agora, a nossa vida é muito sedentária. especially for pastors whose job is to read. Especialmente para pastores cujo trabalho é ler. So, if you don't take care of your body, Se você não cuidar do seu corpo, you will not have any energy left when you get home. você não vai ter energia nenhuma sobrando quando você chegar em casa. Now again, men, Agora, de novo, homens. if you want your wife to love ministry, Se você quer que a sua esposa ame o ministério, you need to let her serve where she is passionate, gifted, and called. você precisa deixá-la servir onde ela é apaixonada, chamada e empoderada através dos dons para isso. In Latin America, Na América Latina, the concept that the pastor's wife has to be la pastora o conceito de que a esposa do pastor tem que ser uma pastora is very common. é muito comum.
But this is the problem. Mas isso é um problema. You're called by God, Você foi chamado por and Deus she gets a job. e ela pegou um trabalho. She's not the first lady of the church. Ela não é a primeira dama da igreja. There will be an expectation. Vai ter expectativas. People will look at your wife As pessoas vão olhar para sua esposa and expect her to be the pastora. e esperar que ela seja pastora. They'll expect her to lead children's ministry. Vão esperar que ela lidere o They'll Ministério das expect her to Crianças, lead women's o ministry. Ministério das Mulheres, They'll expect her to lead worship. o louvor também. But my wife can't sing. Mas a minha esposa não But consegue she's the cantar. pastor's wife. She has to lead worship. Ah, não, mas ela é esposa do pastor, ela tem que liderar o louvor. Now, if she is passionate about worship, Agora, se ela é apaixonada e Or chamada women's pro ministry. louvor, pro Ministério de Mulheres, or children's ou pro ministry, Ministério de Crianças, great. excelente! But if she's not, Mas se ela não é, let her serve deixe-a servir where she is passionate, onde ela está where she is apaixonada, gifted, onde ela foi and where she's capacitada called. e onde ela foi chamada. And this may mean E isso pode significar that some ministries in the church will not happen in the first couple of years. que alguns ministérios da igreja não vão existir nos And primeiros that's anos. okay. Tá tudo bem, That's okay. tudo bem. It's okay that some ministries do not exist for a couple of Não years. tem problema que alguns ministérios não existam por alguns anos. It's okay that other women get to lead some ministries for forever, I don't know. Tá tudo bem se outras mulheres liderarem alguns ministérios para sempre, para If sempre. your wife wants to lead, Se sua esposa quer liderar, let her lead. deixa liderar. If she does not want to lead, Se ela não quer let her liderar, not lead. deixa não liderar. All the time, people in my church ask me, Todo tempo as pessoas na minha igreja me perguntam: so what's your wife's role in the church? então qual que é o papel da tua esposa aqui na igreja? She's my wife, Ela é minha esposa and she's the mother of my kids. e ela é a mãe dos meus filhos. And I have a lot of kids. E eu tenho um monte de filhos. I have 4 Eu kids. tenho 4 filhos. The oldest is 6. O mais velho tem 6. And then we have 3-year-old triplets. Então a gente tem trigêmeos de 3 anos. So if my wife does not want to lead the women's ministry, Então se a minha esposa não quer liderar o ministério de mulheres, it's okay. tá tudo bem. If she does not want to lead kids Se ministry, ela não quer liderar o ministério das she has crianças, their own kids ministry at home. ela tem o próprio ministério de crianças lá em casa. And she cannot sing. E ela pode cuidar disso muito bem. So she will not lead worship. Então ela não canta e ela não vai liderar o Because I love the louvor. church too. Porque eu amo a igreja também. Now, how do you love your children well? Então como você ama bem os seus filhos agora? Okay, it is true É verdade that a rebellious child que nossos filhos rebeldes can disqualify you from ministry. podem nos desqualificar do That is ministério. true. Isso é verdade. But if you want to love your children well, Mas se você quer amar bem os don't seus filhos, remind them every time you can. não fica lembrando eles disso I've toda seen hora. pastors tell their children, Eu já vi pastores falar para seus filhos: you know, if you don't behave, olha, se você não se comportar, daddy's going to be fired. papai vai ser demitido. And then we won't have any E food. a gente não vai ter mais comida em casa. So you better behave. Então é melhor que você se comporte. This kind of pressure can crush your children. Esse tipo de pressão vai destruir seus filhos. Now, another thing you can do to love your children, Uma outra coisa que você pode fazer para amar seus filhos: don't use them for every single sermon illustration. não os use para cada ilustração de sermão. People in the church don't need to know when their first poop was. As pessoas na sua igreja não precisam saber quando foi o primeiro cocô que seus filhos fizeram. Give them a little bit of privacy. Dá um pouquinho de privacidade They'll para seus resent filhos. it eventually. Não os magoe. Now, you want to love your children well? Você precisa amar seus filhos bem. Give them the opportunity to be somewhat normal. Deixa eles serem crianças normais. And I say somewhat normal because they're pastors' kids. Eu digo um pouco normais porque eles são filhos de pastores. They will not be completely Eles normal. não vão ser completamente normais. But let them go out with friends to non-church related activities. Mas deixa eles ir com amigos para atividades que não tem nada a ver com a igreja. It's okay for them to go to the movies. Tá tudo bem se eles forem ao cinema. It's okay for them to go to a party Não even. tem problema eles irem na festa de um amigo. Let them make mistakes Deixe-os errar, without the pressure of the whole church watching. sem a pressão da igreja inteira olhando. Let them know that they can choose not to be pastors. Deixa eles saberem que eles podem escolher querer não ser pastor. And that's okay. E tá tudo bem. And let them know they can choose to be pastors. E deixa eles saber que se eles quiserem ser pastor, And that's okay too. tá tudo bem também.
Okay? This is Jesus' church, Essa é a igreja de Jesus. not our family's church. Não é a igreja da nossa He família. does not have to inherit the kingdom. Ele não tem que herdar o reino. But you know what I'm talking about. Você sabe do que eu estou falando. Let him join you in certain ministry activities. Leve-os para estar junto com você em algumas atividades ministeriais. They can come with you to hospital visits. Talvez eles podem ir com você para uma They can visita no join you in hospital. a trip. Talvez numa viagem. Let them see how much you love your people. Deixe-os ver como você Let ama them o seu see the povo. burden you have for them. Deixe-os ver o peso que você carrega por eles. Let them see how much you enjoy doing what you do. Deixe-os ver o quanto você curte fazer o que você faz. Let them see how passionate you are about the church. Deixa eles ver quão apaixonado você é com a igreja. Now, let me ask you this. Agora deixa eu te perguntar isso. Have you spent any time Você já gastou algum tempo thinking, really thinking, pensando de verdade, how to love your wife and your children well? como amar a sua esposa e os seus filhos bem? Have you asked your wife how you can love her well? Você já perguntou para sua esposa como é que você pode amá-la bem? Have you asked your husband how to love him well? Você já perguntou para o teu marido como é que você pode amá-lo bem? Is there someone in your life whose family you admire and from whom you can learn? Tem alguém na tua vida cuja família você admira e você pode aprender deles? You need someone like that. Você precisa de alguém assim. Because Paul told Titus, Porque Paulo falou para Tito, let the older women teach the younger women. ajude as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas. So we need someone older to teach Então a us. gente precisa de alguém mais velho para nos ensinar. And we need to be teaching someone else. E nós precisamos estar ensinando alguém. Verse 5, Versículo 5. Titus 2:5 it says, Tito 2:5 diz: teach them to be self-controlled, Ensine-as a serem prudentes, pure, puras, working at home, estarem ocupadas em casa, kind, serem and bondosas, submissive to their own husbands, sujeitas a seus maridos, that the word of God may not be reviled. a fim de que a palavra de Deus não seja Other difamada. versions say, Ou uma outra versão diz instead of working at home, que eles possam trabalhar, ao invés de dizer que elas devem estar ocupadas says- em casa, taking care of their homes. diz que elas devem estar cuidando de suas And this casas. is very, very important for us. E isso é muito importante pra gente. Because nobody stumbles into a good family. Porque ninguém tromba numa boa família, de repente cai e vira uma boa família. This is something you need to work on. É algo que você precisa trabalhar. This is something that is sown, É algo que exige trabalho. something that's watered and taken care of. É algo que você tem que molhar e cuidar. However, Entretanto, it seems that the prayer of many pastors parece que a oração de muitos pastores goes something like this. é mais ou menos assim: Lord, Senhor, while I go and build your church, enquanto eu vou e edifico a tua igreja, I ask that you take care of my family eu peço que o Senhor cuide da minha família and fill the void. e preencha o espaço. Help them understand. Ajude-os a entender. Protect them. Protege-os. Has this been your prayer? Tem essa sido a sua oração? It's been my prayer. Já Sometimes. foi minha oração algumas A lot of vezes. times I'm praying, Lord, I'm going to go do your work. Muitas vezes eu estou orando, Senhor, eu vou fazer o seu trabalho. Can you be a husband to my wife? Você pode ser um esposo para minha Can you be esposa. a father to my Você pode ser children? um pai para os meus Can you filhos. help them understand this is important? Você pode ajudá-los a entender que o que eu estou fazendo é importante. Now, this is what I learned with a cup of coffee at my brother's house. Foi isso que eu aprendi ali quando eu fui buscar aquele café na casa do meu irmão. This is not how the Bible teaches it to work. Não é assim que a Bíblia nos ensina a funcionar. The Bible teaches this works very, very differently. A Bíblia nos ensina que isso funciona de uma maneira muito diferente. This is what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. Matthew 16:18. Mateus 16:18. You remember the story? Você lembra a história? Peter and the disciples are there. O Pedro e os discípulos estão lá. And Jesus asks, who do people say I am? E Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou. And Peter raises his hand. E Pedro levanta a mão. Thou art the Christ, Você é o Cristo, the Son of the living o God. Filho do Deus vivo. And Jesus looks at Peter and says, good job. E Jesus olha para Pedro e fala, This ótimo. was not revealed by flesh and bone. Isso não foi revelado por osso And I ou say, sangue. you are Peter. Você é Pedro. Verse 18. And I tell you, you are Peter. E eu te digo que você é And Pedro. on this rock, E sobre esta pedra, I
Eu will build my church. edificarei a minha igreja. And the gates of hell shall not prevail E as against portas it. do Hades não poderão vencê-la. So Jesus is telling Peter, Então Jesus está falando para Pedro. Jesus, Eu, Jesus, will build my church. vou edificar a minha igreja. And then Paul tells the Ephesians a couple of books later. E depois Paulo fala à igreja de Éfeso alguns livros depois. In Ephesians chapter 5, verse 25, Em Efésios capítulo 5, verso 22, it says something like this. diz alguma coisa assim: Husbands, Maridos, love your wives amem suas as esposas, Christ loved the church. como Cristo amou a igreja. My job Meu trabalho is to love my wife. é amar a minha esposa. Jesus' job O trabalho de is Jesus to love his church. é amar a igreja. I love my wife. Eu amo a minha esposa, Jesus loves the church. Jesus ama a igreja. I build up my wife. Eu edifico a minha esposa, He builds up his church. ele edifica a sua igreja. Not the other way around. Não é do outro jeito, não é ao contrário. Yeah, we've heard in Psalms, A gente já tem visto muitas vezes unless the Lord builds the house, nos Salmos que a menos que Deus edifique a casa, those who build labor in vain. em vão trabalham os construtores. Unless he is building his church, A menos que ele esteja edificando a sua unless igreja, he is building the house, a menos que ele esteja edificando a you casa, will labor in vain. você estará trabalhando em vão. In 1 Timothy, Em 1 Timóteo, it says that if someone does not provide for his household, diz que se alguém não prover para sua casa, he is worse than an unbeliever. ele é pior do que um incrédulo. This is what I learned this time around. É isso que eu aprendi. I learned that God's job Eu aprendi que o is to trabalho de build up his Deus church. é edificar a sua igreja. And my job E o meu trabalho is to build up my wife é edificar a minha and to esposa build up my e family. edificar a minha I família. learned that I am called Eu aprendi que eu sou to chamado love my wife a amar a minha esposa as Christ loves the church. como Cristo ama a igreja. But for whatever reason, Mas por algum motivo, we're afraid that if we don't do X, nós estamos preocupados que se nós não fizermos assim, then Y won't happen. isso aqui não vai acontecer. And the problem with that is that we assume that ministry depends on us. O problema é que a gente pensa que o ministério depende de nós. And what's really happening when we say that E o que realmente está acontecendo quando is a that gente we diz don't isso trust that if we don't do X, é que a gente não confia que se nós não fizermos isso aqui, God will not do Y. Deus não será capaz de fazer isso daqui. And suddenly we all become prophets. E de repente todos nós nos tornamos profetas. We suddenly can see the future of the church Nós podemos ver o futuro da igreja very clearly, de maneira muito clara, of all the destruction and all the things that will not happen de todas as coisas que não vão acontecer if we're not there all the time. se nós não estivermos lá o But tempo when it inteiro. comes to our family, Mas quando fala sobre a nossa that família, prophetic gift esse dom profético is gone. acabou. Foi It's embora. very easy to see what won't happen in the church, É muito fácil para a gente perceber o que não vai acontecer na igreja. but it's not as easy to see what won't happen at home. Mas não é fácil perceber o que não vai acontecer em casa. And let me ask you this. Deixa eu te perguntar isso. Why is it Por quê? that we believe that God can fill the void we leave at home, Nós acreditamos que Deus pode nos substituir no vazio que a gente deixa em casa, but He can't fill the void that we leave at ministry? mas Ele não pode substituir o vazio que a gente deixaria no ministério. Let's create a culture Vamos criar uma in cultura our churches em nossas igrejas, where families onde famílias are a priority. são a prioridade. Not just the pastor's family. Não só a família do pastor, Because I've seen this too. porque eu já vi isso também acontecer. I've seen pastors understand they need to take care of their wives Eu já vi pastores entendendo que eles So têm que cuidar they'll de go to suas church famílias. Então eles vão para a igreja and burden their staff e pressionam sua equipe and burden pastoral. their volunteers. E pressionam seus voluntários. And I've seen this happen. E já vi isso acontecer. Everybody's working very, very hard. Todo mundo está trabalhando muito It's duro. late at night. Tá tarde da They're noite. all away from home. Eles estão longe de casa. And the pastor says, E o pastor diz: thank you, you keep working. obrigado, continuem trabalhando. I'm going to go have a date night. Eu vou de volta para casa e ter um banquete com a And minha thank família. you for sacrificing your families for mine. Ei, obrigado por sacrificar a sua família pela minha. This is for your staff too. Queridos, isso é para sua equipe ministerial também. This is for
for your volunteers. Isso também é para os seus voluntários. But if you are able to do this, Mas se você consegue fazer isso, you will bring benefits for yourself você trará benefícios para você and for your mesmo, church para a sua igreja, that you can't even que imagine. você não pode nem imaginar. On a personal note, Eu quero dar uma notinha you gotta pessoal. understand this. Você precisa entender isso. When you make your family a priority, Quando você faz da sua família uma you will prioridade, not have time to do everything that you want to do. você não vai ter tempo para fazer tudo o que você quer fazer. No matter how well organized, Não importa quão organizado você no seja, matter how disciplined, não importa quão disciplinado the você church seja, and ministry will always demand more from you. a igreja e o ministério sempre vão exigir mais de você. So once you understand that, Então, uma vez que você entenda isso, you will be forced to use and develop your strength você vai ser forçado a usar e desenvolver os seus pontos fortes and delegate your weaknesses. e delegar as suas fraquezas para outros fazerem. You use your strengths Você usa os seus pontos and you fortes delegate your e weaknesses. você delega aquilo que não é And seu then ponto you'll forte. start to understand Então você vai começar a that entender the less you do, que quanto menos você fizer, the more you accomplish. você vai realizar mais. You're not good at everything. Você não é bom em tudo. Just ask your wife. Pergunta para sua esposa. Just ask your children. Pergunta para seus filhos. Just ask the people that you lead. Pergunta para as pessoas que você lidera. You can think and say, I'm not sure what my weaknesses are. Você pode parar e pensar, não sei quais são It's as minhas really fraquezas. easy. É muito fácil. Ask your friends. Pergunta seus They'll tell you amigos. like this. Eles vão falar assim rapidinho as And suas once you fraquezas. identify that, E uma vez que você tenha identificado suas raise up fraquezas, a leader levante líderes that can do what you can't, que possam fazer o que você não pode. so that you can be great Para que você possa ser excelente at doing what you can, naquilo que você at pode doing what fazer. you're gifted and called to do. Naquilo que você foi dotado e chamado para fazer. If you understand that you don't have time for everything, Se você entender que você não tem tempo para tudo, it will force you isso vai te forçar to prioritize the success of your church and your ministry a priorizar o sucesso da sua família e do seu ministério over your personal success. do que o seu sucesso pessoal. I have a good friend. Eu tenho um grande amigo. We call him Pastorcito A gente chama ele de pastorzinho, because he started pastoring a church when he was 15. porque ele começou a pastorear a igreja quando ele tinha 15 anos. 15! 15 anos. That was a long time ago, though. Isso faz muito tempo. And we would see him like, wow, you're the Pastorcito. A gente coloca ele numa posição muito alta, a gente fala, caramba, você é o He was very pastorzinho. famous. Você é muito famoso. And he had a decent-sized church, E ele tinha uma igreja de um tamanho bom. maybe 200 people. Talvez 200 pessoas. We became good friends. E nós nos tornamos bons amigos. It was, in a lot of ways, through his example, Em muitas maneiras, pelo exemplo dele. that I said, if he can do it, I can do it. Que eu disse, se ele pode fazer, eu posso fazer também. I'm older, I'm more mature, Eu sou mais velho, eu sou mais maduro. I have more Eu experience. tenho mais experiência. I can do it too. Eu também posso fazer isso. And I remember I met him once a couple years ago. E eu me lembro que eu encontrei com ele alguns anos atrás. And I asked, how's your church doing? E eu perguntei, como é que está a igreja? Same. Sorry. The same. Igual. The same as 10 years ago. Do mesmo jeito que 10 anos atrás. The same as 15 years Do ago. mesmo jeito que 15 anos atrás. So I asked, so what are you doing to train your leaders? Então eu perguntei, o que você está fazendo para treinar líderes? Well, I'm traveling a lot. Eu tenho viajado muito. I've been invited to preach to all these different places. Eu tenho sido convidado para pregar em todos esses lugares diferentes. I'm very popular guest speaker. Eu sou um pregador convidado muito popular. I haven't had time to train leaders. Eu não tenho tido tempo para treinar líderes. I haven't had time to develop my church. Eu não tenho tido tempo para desenvolver a minha igreja. When you realize Quando você percebe that you don't have the time to do everything, que você não tem tempo para fazer tudo, you will prioritize your church and your ministry's success você vai priorizar o sucesso da tua over igreja, o your teu own ministério, personal success. mais do que o seu sucesso pessoal. I've heard this from pastors of huge churches. Eu ouvi isso de pastores de igrejas enormes. Say, I will not take an invitation to preach. Dizer, eu não aceito convites para pregar. I want my church now to have my undivided attention. Eu quero que a minha igreja tenha a minha atenção sem divisão. Não quero dividir isso com ninguém. And I'm not saying this is what you have to do. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. But if you realize you will not have time to do everything you want to do, Mas se você perceber que você não vai ter tempo para fazer tudo o que você quer fazer, I hope you use the time that you have eu espero que você use o tempo que você tem to lead those that are paying you to lead them.
para liderar aqueles que estão pagando para que você os lidere and lead them well. e os lidere bem. Now, on the organizational side, Então, na questão organizacional, this will have a lot of benefits too. isso vai ter um monte de benefícios também. Because this will allow for a sustainable pace, a sustainable growth. Porque isso vai permitir que você tenha um caminhar sustentável, um ritmo sustentável. I've seen a lot of churches explode Eu já vi um monte de igreja explodir and then implode e depois implodir. because it was not sustainable. Porque não era sustentável. Because they did a lot of work. Porque eles trabalharam muito. They put in a lot of hours Colocaram um monte de horas de trabalho. and then burned out. E depois eles ficaram So all the work they destruídos. did E todo o trabalho que eles fizeram imploded. implodiu. So what I recommend is this. O que eu recomendo é isso. You should make a to-don't list. E você deveria ter uma lista do que eu não devo fazer. There's a lot of things that we need to do. Tem um monte de coisas que vai sua lista do que fazer. But how about a list of the things what not to do? Mas se a gente pensasse numa lista do que nós não devemos fazer? What are some of the things E se alguma das coisas that you will simply not do even if it's a great idea? que você não vai fazer, mesmo que seja uma boa ideia? You got to remember, this is a marathon, not a sprint. Você precisa se lembrar que o seu ministério é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. And churches have been known E as igrejas têm sido conhecidas for using and disposing of people. por usar e descartar pessoas. And on an organizational side, Então, numa questão if you organizacional, create a culture that allows for you to take care of your family, se você criar uma cultura que te and for permita your cuidar da sua volunteers and your família leaders to take care e of que their families, seus voluntários e seus líderes possam cuidar da família it will deles, create incredible loyalty Vai in que- your employees and your volunteers. você vai criar uma lealdade incrível entre os seus voluntários e os seus funcionários. You see, healthy organizations Você vê organizações saudáveis attract healthy people. atraem pessoas saudáveis. And a healthy person E uma pessoa saudável will not last very long não vai durar muito tempo in an unhealthy environment. num meio não saudável, They meio will either doente. leave Ou eles vão sair, or become unhealthy. ou eles vão se tornar And não this is what's going to saudáveis. happen as well. E isso vai acontecer também. An unhealthy person Uma pessoa não saudável, doente, will not last long não vai durar muito tempo in a healthy organization either. numa organização saudável. So you'll have a lot of people that would come to you. Então você vai ter um monte de gente chegando até você. This is what happens in my church. É isso que acontece na minha igreja. We have not been great at evangelism. A gente não tem sido muito bom em evangelismo. I mean, we have a lot of people, new converts, A gente tem um monte de gente se convertendo, but when we first started, mas quando a gente começou, most of the people that we got a maioria das pessoas que nós tínhamos had been burnt out in other churches tinham sido machucados em outras igrejas. because they were having to go to church 6 days a week. Porque eles tinham programação na igreja 6 dias por semana. And when they finally had enough, E quando eles tinham acabado isso, they came to my church. quando eles se cansaram de tudo isso, eles foram para a minha igreja. They did not want to serve. Eles não queriam servir, They served enough. porque eles já tinham servido o They just wanted suficiente. to sit down and listen Eles simplesmente queriam sentar e ouvir for a month or two. por um mês ou dois. And then they would come to my office E então eles vinham para o meu escritório and they would say, Pastor, e eles diziam, pastor, why are we not having a Saturday service? por que a gente não tem um culto no sábado? To don't. Lista do que não fazer. Why are we not having a Tuesday and a Thursday service? Por que a gente não tem um culto na terça e na quinta? To don't. Lista do que não fazer. We just decided we were not doing that. A gente decidiu que nós não vamos fazer We isso. just couldn't do that. A gente não podia fazer isso. You know what happened? Sabe o que aconteceu? They left Eles saíram. to a church that would have a Thursday, a Tuesday, and a Saturday service. Por uma igreja que teria um culto na terça, na quinta e no sábado. Healthy people will not last in an unhealthy environment. Pessoas saudáveis não vão permanecer longo num And lugar unhealthy doentio. people E will pessoas not last in a doentes healthy environment. não vão durar muito tempo num ambiente saudável. And this is what I've learned E- through what I've seen in many, many people's lives. E isso é o que eu aprendi vendo na vida de muitas pessoas. The person who neglects his family A pessoa que negligencia sua família on behalf of ministry por causa do ministério will end up having neither a good ministry or a good family. vão terminar sem ter nem uma boa família, nem um bom ministério. I'm going to say that again. Eu quero falar isso de novo. The person who neglects his family A pessoa que negligencia sua família on behalf of ministry por causa do ministério will end up having neither a good family vão acabar não tendo nem uma boa família, or a good ministry. nem um bom ministério. Now let's go back to our text. Vamos voltar para o nosso texto. Verse 5.
Versículo 5. It says, teach them to be submissive to their own husbands. Ensine-as a serem sujeitas a seus maridos. We need to know A gente precisa saber. the role that we have been given to play in our A families. gente precisa saber qual é o papel que nos foi dado para ter na nossa família. Many of the problems at home Muitos dos problemas na nossa família happen when someone abandons the role or usurps the role that doesn't belong to them. acontecem quando alguém usurpa o papel que não foi dado a ele na família. Many wives have had to take on a role that does not belong to them Muitas mulheres têm tentado pegar o papel que não foi dado a ela. because their husbands either just won't do it Talvez porque os maridos delas simplesmente negligenciam, não or fazem, they're never around. ou porque eles nunca estão por lá, por Now, many perto. wives have usurped that role. Muitas mulheres têm usurpado esse papel. This is what happened with Adam and Eve. É isso que aconteceu com Adão e Eva. When the serpent tempted them, Quando a serpente os tentou, instead of Adam leading, e ao invés de Adão liderar, he went shy, ele ficou, se he took a acovardou, passive attitude ele tomou uma atitude passiva and led it to his wife e deixou a sua esposa to decide. decidir. And part of the curse now E parte da maldição agora is that will be repeated in all the families and all the world. é que isso vai se repetir em todas as famílias, né, todo Where mundo. wives will want to take up a place that does not belong to them. Quando esposas querem tomar um lugar que não pertence a elas. Or husbands will either abandon their role Ou maridos vão talvez abandonar o seu papel, or they will be machista? ou eles vão ser machistas. So Titus is teaching the church here. Então, Tito está ensinando a igreja aqui, Paulo está ensinando a igreja aqui. And he's telling, teach them. E ele está falando, They ensine-os. need to learn to take care of their families. Eles precisam aprender a cuidar de suas famílias. Because caring well Porque cuidar bem or neglecting our families ou negligenciar as nossas can famílias cause disasters pode causar desastre for our families, para nossas for our famílias, ministries, para o nosso and ministério for the cause of the e gospel. para a causa do evangelho. And can make our ministries a joy Pode tornar o nosso ministério uma alegria or hell ou inferno for our families para a nossa família and for those we serve. e para aqueles que a gente And that's serve. why on verse 5, E é por isso que no versículo 5, he ends up saying this, ele termina dizendo assim: so that the word of God a fim de que a palavra de Deus will not be reviled. não seja difamada. I remember when I started the church, Eu me lembro quando eu comecei a igreja. my wife and I went out for a date night. Minha esposa e eu saímos por um tempo juntos à noite. So we're walking into a good restaurant, Então a gente está entrando num bom restaurante, very romantic, muito romântico. very excited. Estou muito We animado. just launched the church, A gente acabou de começar a igreja. and I run into my ex-pastor's oldest son. E eu tô ali vendo o filho do meu ex-pastor. This is a huge church, É uma igreja grande. 10, 12, 15,000 people. 10, 20 mil pessoas. And I see him, E eu o vejo. and I tell him very excited, oh, I've been meaning to talk to your father. E eu falo pra ele muito animadamente: eu tenho tentado falar com seu pai. I'm a pastor now. Eu sou um pastor I'm a agora. colleague, Eu sou um colega dele. and I want him to know. Eu quero que ele You saiba. know, it would be great for him to bless us and pray for us. Seria fantástico se ele pudesse orar e nos abençoar. And this is what happened. E isso foi o que aconteceu. It broke my heart. Quebrou meu coração. He didn't even get up, Ele nem se levantou da mesa. just looked up and said, Simplesmente olhou para mim e disse: why would you torture yourself? por que você iria se torturar? Why would you be so masochistic? Por que você seria tão masoquista? It ruined date night. Acabou com a nossa noite. We spent the rest of the night just praying and lamenting that he would not love ministry as his father A does. gente passou o resto da noite orando e lamentando o fato de que ele não amava o ministério como seu pai amava. And we've been praying ever since E desde então a gente tem orado that our children de que nossos filhos would love the church amassem a and would igreja, love ministry amassem o ministério the same way that we do. da mesma forma como I nós pray that my amamos. wife would love ministry Eu, the same way I eu do. oro para que a minha esposa ame o ministério como eu amo. Because at the end of the day, Porque no final das contas, I don't want to lead a bunch of people to heaven eu não quero liderar um monte de gente para o céu. while my wife and my children are going to hell. Enquanto minha esposa e meus filhos vão para o inferno. I don't want that the day I get to go to be home with the Lord, Eu não quero que no dia em que eu vá para casa com o Senhor, thousands of people will come to my funeral. milhares de pessoas venham ao meu funeral. We hope. Esperamos. Thousands of people will come to our funeral.
Milhares de pessoas vêm ao nosso And when they go funeral. to my wife or my children and say, "Oh, it must have been great to live with him. E quando eles chegam para minha esposa e meus filhos, eles falam assim, deve ter sido fantástico viver com ele. He was such a great man. Ele era um homem fantástico. He was so Ele compassionate. era tão compassivo. He was always willing to serve us." Ele estava sempre disposto a nos servir. I do not want Eu não quero for them to have a confused look para que eles tenham um olhar confuso and say, "I don't know who you're talking about." e digam para eles, eu não sei de He quem was você está never willing falando. to serve us. Ele nunca está He disposto a nos was never servir. there. Ele nunca estava lá com a And if gente. he was good, E se ele era bom, I just never saw it. eu nunca vi ele sendo bom. Pastor, Pastores, I know you know this. eu sei que você sabe Your disso. family is your first ministry. Sua família é seu primeiro ministério. Does your family know it? A sua família sabe disso. Does your family know that you know that? A sua família sabe que você sabe disso. Healthy leaders Líderes saudáveis don't just lead their churches. não apenas lideram suas igrejas, They lead their families. eles well. lideram suas famílias também. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for today. Senhor, obrigado por hoje. And thank you just for the opportunity to talk to all our pastors here. Obrigado pela oportunidade de falar a todos esses pastores aqui. And remind them what you've reminded me and so many. E lembre-os o que o Senhor me lembrou e lembrou a tantos outros. That those that not provide for their families Que aqueles que não provêm para as suas famílias have denied the faith negaram a fé and are worse than an unbeliever. e são piores do que os So incrédulos. Father, would you help us? Então, o Senhor nos ajuda. Would you help us lead our families well? O Senhor nos ajuda a liderar nossas Would you famílias help us bem. love our wives and love our children well? Nos ajudaria a amar nossa esposa e nossos filhos bem. Please help us create a culture in our churches Por favor, nos ajude a criar uma cultura em nossas where we're igrejas, free to do that. onde nós estamos livres para fazer isso. And where our volunteers are free to do E onde that. nossos voluntários estão And livres our para fazer staff isso. members are free to do E a that. equipe ministerial está livre para fazer And where isso. everybody knows E onde todos sabem that if we have to choose que se nós tivermos que escolher between them and our families, entre eles e a nossa we'll família, choose our families every single time. nós vamos escolher nossa família And cada uma that das is vezes. godly and okay. E isso é piedoso e é tudo bem com isso. So Father, help us. Então, Senhor, nos ajuda. Help us lead our churches well, Nos ajuda a liderar nossas igrejas bem. giving them the example Dar a eles o exemplo of how to lead our families de well. como liderar bem nossas We famílias. pray this in your beautiful name. Nós oramos isso no seu lindo nome. Amen. Amém.